Aleluia. Glória a Deus. Estava lembrando de uma coisa aqui, irmãos. Como que é o treinamento, né? Como que Deus, Ele usa situações, às vezes, para fazer coisas que Ele não costuma fazer quando a casa está cheia. Sabe, você é treinado, às vezes, num ambiente que é mais difícil. Porque aí quando Deus te leva a lugares que são normais, você está acima da média. E as pessoas não entendem como que você tem, às vezes, uma energia, uma sabedoria, alguma coisa a mais, mas é por causa do local do seu treinamento. As grandes batalhas, elas são travadas no oculto. Se nós pegarmos o Davi é o grande herói da Bíblia, que aparece no cenário onde Israel estava sendo ameaçado pelo gigante, e diante de toda a nação, Davi derruba o gigante. Mas o que preparou Davi para aquele dia foi o leão e o urso. E no dia do leão e do urso não tinha plateia. No dia do leão e do urso não havia ninguém para dizer: vai, Davi, você vai vencer. Vai, Davi, você vai derrubar o leão, você vai derrubar o urso. Não. Era apenas Davi, a sua harpa salmodiando, a sua fé de que Deus era com ele. E as maiores vitórias que Davi venceu foi longe dos olhares dos homens. Mas existe um tempo onde Deus, Ele traz o seu ministério para que ele seja conhecido e reconhecido. Há um altar que ele é levantado no anonimato. Um altar que é levantado onde só Deus enxerga. Ninguém mais enxerga, só Deus enxerga. Só Deus enxerga a tua madrugada. Só Deus enxerga o teu jejum, o teu sacrifício. Só Deus enxerga as coisas que você faz, o preço que você paga, as renúncias que você faz, a abstinência que você faz para alcançar as promessas. Só Deus vê isso. Inclusive nessa área não há inveja. Ninguém inveja o teu jejum, ninguém inveja a tua oração, ninguém inveja o teu sacrifício. Então, quando você levanta um altar no oculto, só você e Deus, é onde você se prepara para Deus então honrar o teu nome em público. Acho isso maravilhoso. E eu estava ouvindo a palavra da missionária Gleice. Que palavra poderosa, que palavra forte. Como Deus, Ele é tremendo. Como Deus é tremendo. Às vezes você tem muitas vozes e não percebe o que está sendo falado. Então Deus manda fazer silêncio, eu quero falar. E aí Ele dá uma sacudida, dá uma despertada, que Deus é muito forte. Deus sabe exatamente qual é o nosso ponto de lamentação, nosso ponto de reclamação, e se é verdadeiro ou se é apenas uma maneira da gente ficar lamentando sem trabalhar, sem resistir. E o Senhor tinha colocado no meu coração essa tarde uma palavra assim. Eu quero ler com os irmãos em Mateus 26 e o verso 40. E este é um conselho de Jesus. Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Jesus estava algumas horas de ser preso. Algumas horas. Ele está dentro do jardim do Getsêmani para fazer a entrega do sacrifício, para se ofertar a Deus, para a partir daí ele ser entregue na mão dos pecadores, ser escarnecido, zombado, ser surrado, enfim crucificado, para então ser ressuscitado. E o que Jesus faz?
ele vai para a oração. Porque ninguém pode fazer uma grande obra sem antes falar com Deus. Ninguém pode fazer nada sem antes se prostrar diante de Deus. E o próprio Cristo, então, ele vai. O próprio Jesus vai entregar a sua vontade. E esta é a grande batalha, Paulo. Entregar a nossa vontade. Porque nós somos vaidosos. Somos carentes, necessitados de aprovação. E entregar a nossa vontade é entregar o que eu desejo, o que eu quero, o que eu sinto. E Jesus entra dentro do jardim, ele faz exatamente essa oração. Uma oração de alguém que está preocupado. Jesus estava preocupado. Ele olha para os discípulos e ele diz: a minha alma está profundamente triste. Lucas descreve que Jesus estava sendo tomado de pavor. É lógico, ele está vendo tudo que vai acontecer. Ele está vendo que ele vai ser entregue na mão dos pecadores, ele vai ser zombado, ridicularizado, humilhado, escarnecido, surrado. A vontade dele, natural, não era essa. E é por isso que ele faz uma oração. Qual é a oração de Jesus? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O outro evangelista diz que ele falou assim: Pai, todas as coisas te são possíveis. Então, afasta de mim esse cálice. E este é o grande momento da batalha, porque naquele momento Jesus, ele entrega aquilo que era a sua própria vontade nas mãos de Deus. Jesus é chamado de segundo Adão. E enquanto o primeiro Adão entra num jardim, toma o fruto pela sua própria vontade, e nesta ação ele olha para Deus e diz: a partir de hoje não é mais a tua vontade, nem a teu querer, nem a tua lei sobre mim. A partir de hoje é a minha vontade, o meu querer, a minha lei. Jesus entra em outro jardim e diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Jesus entrega a sua vontade diante de Deus. E quando ele retorna para falar, os discípulos estão dormindo. E é curioso quando você faz sacrifícios e existem pessoas que não sabem nem o que você está fazendo. Elas não entram no campo de batalha com você. Você pede ajuda, você clama, você grita por socorro, você pede que alguém se esforce com você. Mas eles não estão na mesma dimensão. É isso que Jesus encontra, discípulos que não estão suportando o cansaço, estão dormindo. E Jesus então questiona: vocês não puderam nenhuma hora vigiar comigo? Esta é a exortação de Jesus para os seus discípulos: vigiem, orem. E essa palavra significa: tomem cuidado, porque por causa da negligência, indolência, calamidade destrutiva, você seja surpreendido. Ninguém é infalível, ninguém é imbatível, ninguém é imortal, ninguém é livre de falhas. Então ele diz: vigiem, porque como já foi dito, o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar. E ele utiliza as coisas menores que nós não damos atenção. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, é isso que ele tem em mente. Ele diz: olha, pode parecer que é, mas não é.
A nossa luta não é contra seres humanos. Se fosse contra seres humanos, a luta seria fácil. Mas ele está dizendo, a nossa luta está no mundo espiritual, é contra principados, é contra potestades, é contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Jesus e os apóstolos falavam diretamente aos demônios. Quando eles iam orar por alguém que estava endemoniado, eles diziam diretamente ao demônio. Ou em outras palavras, eles não ficavam perdendo tempo com lutas que só gastavam energia, eles iam direto na fonte. Então, quando nós lutamos contra os principados, contra estas hostes da maldade, nós lutamos quando orando ao Pai, nós falamos com eles diretamente. Nós precisamos aprender a fazer a oração de guerra. A oração de guerra não é uma oração de súplica. A oração de súplica você fala para Deus. A oração de súplica você apresenta ao Pai. Você diz, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou nisso, eu estou vivendo isso. Essa é a oração da súplica. Mas a oração de guerra não. A oração de guerra você dá ordem. A oração de guerra você declara. A oração de guerra você usa a autoridade que Deus te deu para dizer, ei, potestade, você não tem domínio neste lugar. Eu quero que vocês ouçam, demônios dessas regiões, vocês não têm domínio nesta igreja, neste lugar, neste bairro, nessa cidade. O domínio é do Senhor, do Deus que fez os céus e a terra. Ei, escutem, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. O diabo não pode trazer discórdia na tua casa, não pode trazer o medo na tua vida, não pode trazer o desânimo na tua casa, na tua família, não pode, porque há poder na tua vida para declarar que ele não tem espaço lá. A tua casa é um pedaço do céu, aleluia. Eu quero dizer para você que está ouvindo esta mensagem, não sei de qual parte do mundo, Deus está colocando uma cerca ao teu redor, um muro de fogo, e está dizendo aqui, o diabo não toca na tua família, ele não toca nos teus filhos, ele não toca no teu ministério, ele não toca na tua finança, ele não toca, aleluia, glória a Deus. Oh, Daniel prevaleceu sobre o poderoso principado demoníaco da Pérsia. De que maneira? Jejuando e orando. Nós começamos a campanha essa semana na madrugada, e os 2 primeiros dias foi tranquilo, parecia que eu nem tinha sono. Quando foi nessa madrugada, eu não conseguia nem falar. Entenda então, os discípulos que não suportaram o sono, o peso espiritual veio sobre a minha vida. É como se os demônios despertassem, olha, está tendo uma investida contra nós, está acontecendo alguma coisa. Oh, eu não conseguia ficar com os meus olhos abertos. Quem ouviu a oração, eu orava querendo dormir, mas eu insistia na oração. A batalha muitas vezes vai levar de você a teu ânimo, a tua força, a tua vontade, e no meio do caminho você vai querer desistir, você vai querer parar, você vai querer largar tudo. É nesta hora que Deus está dizendo, continua, eu sou contigo, persevera, a vitória está chegando, a batalha está chegando ao fim, persevera, porque se o diabo resiste, é porque ele sabe que você está prevalecendo, aleluia. Oh, aleluia! O que chama a atenção é que Daniel, ele não fez uma campanha de 21 dias. A gente na igreja faz campanha de 21 dias, Daniel não fez. Daniel orou e jejuou
E só deu 21 dias porque demorou 21 dias para receber a resposta. Se demorasse 40, era a oração de 40. Se demorasse 50, ele jejuaria 50. O que leva a entender que Daniel jejuou até que a resposta viesse. Ele orou até que a resposta viesse. E isso a gente aprende. Nós não podemos orar para Deus nos ouvir, porque não há necessidade que a gente ore para que Deus nos ouça. Não há. Se você entendeu assim, você entendeu errado. A tua oração não é para Deus te ouvir. A tua oração nunca foi para Deus te ouvir. Porque não precisa você orar para Deus te ouvir. A Bíblia diz em Isaías: acontecerá que antes que clamem eu responderei. Estarão eles ainda falando e eu os ouvirei. O Salmo 139 diz: não há uma palavra na minha boca e ele já sabe o que é que eu vou dizer. A Bíblia diz que ele conhece os nossos pensamentos. Eu não abro a boca e ele já sabe o que eu vou falar. Então eu não oro para que ele me ouça. Eu não oro para que ele possa me ouvir. Por que eu oro então, pastor? Eu oro para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa experimentar a dimensão espiritual e entender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Porque eu começo orando e reclamando e lamentando e chorando e descrevendo a minha situação, mas quando eu entro na dimensão espiritual e entendo a sua vontade, eu termino glorificando a Deus e dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor é comigo. Obrigado, Senhor, porque a tua mão está sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, eu não serei vencido. Bendito seja o seu nome para sempre. Mas eu não entro na dimensão de Deus com facilidade. Eu preciso insistir e vencer a minha própria carne. Então veja, na batalha espiritual nós temos pelo menos 3 componentes nas orações da batalha espiritual. Primeira coisa que você precisa fazer, que você precisa aprender, é proclamar a vitória de Deus. É a primeira coisa que você precisa colocar na tua rotina de devocional, de vida espiritual. Proclamar a vitória de Deus. Mesmo que você esteja vivendo uma prova, um mundo caótico, um tempo adverso, mesmo que as circunstâncias sejam tristes, enfadonhas, pesadas, Deus ainda prevalecerá. E você precisa proclamar isso. Você precisa proclamar a vitória de Deus. Você precisa lembrar do que Ele fez na tua vida, de como você está em pé até o dia de hoje, de quantas vezes o Senhor te assistiu, de quantas vezes Ele chegou, que quantas vezes você achou que não havia solução, que tudo estava terminado, mas Ele apareceu com um milagre. É assim que você vai proclamar. É assim que você vai declarar: Deus é vencedor. Você começa declarando: Deus é o vencedor, Deus é triunfante. Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Ele é dono da igreja, Ele é Senhor da igreja, Ele está neste lugar. Eu estou aqui nessa noite para proclamar a vitória de Deus, para proclamar a vitória do Senhor. Jesus te salvou, salvou a tua casa, salvou a tua família, curou as tuas feridas, salvou o teu esposo, o teu filho, salvou a tua filha, levantou o teu ministério, te deu dom, te deu sabedoria, discernimento. A vitória ainda é dele, a vitória ainda é dele, aleluia. Quando Davi vai pelejar contra Golias, como ele entra no campo de batalha? O mesmo Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu, aleluia. Quando você entra no campo de batalha, você entra com esta arma. O mesmo Senhor que me deu vitória antes vai me dar vitória agora. O mesmo Senhor que me visitou vai me visitar agora. O mesmo que me livrou tantas vezes vai continuar me livrando, aleluia, oh glória.
Então nós fazemos as orações relembrando Deus das suas promessas, proclamando os seus decretos proféticos e a sua autoridade. Em segundo lugar, nós confessamos os nossos pecados. Daniel confessou o seu próprio pecado. Daniel declarou a sua culpa. Ainda que nós não enxergamos, mas Daniel declarou diante dele. Ele disse: nós pecamos contra ti, a nós pertence a vergonha, a confusão do rosto, mas a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Então nós confessamos os nossos pecados, renunciamos às obras erradas, rompemos o nosso acordo em algum momento da nossa fragilidade da alma, seja de murmuração, seja de pensamentos equivocados, seja de lamentação. Nós rompemos com o inimigo, porque é isso que ele quer. É isso que ele quer. A ansiedade é um pecado. Jesus falou: não andeis ansiosos com coisa alguma. Por quê? Porque o vosso Pai sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Ele diz: não andem ansiosos. Não andem ansiosos com comer, beber, vestir, calçar. Porque quem procura isso são os pecadores. Então ele está dizendo que a preocupação em excesso, que é a ansiedade, também é uma forma de pecado, porque é uma dúvida do cuidado de Deus para conosco. Então eu quero dizer para você: Deus cuida de você, missionária Grace. Deus cuida de você, presbítero Cristiano. Deus cuida de você, Paola. Deus cuida de você, Adriano, aí no Japão. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Não importa o que está acontecendo, Ele cuida de você. Aleluia! E essa dúvida que o inimigo quer colocar, de dizer que não vai dar certo, de que as portas vão se fechar, é uma mentira deslavada de dizer que Deus não cuida. Mas ouça as palavras de Jesus: os passarinhos não ajuntam em celeiros, não guardam, mas nenhum deles morre sem a vontade do meu Pai que está no céu. E quer que eu diga uma verdade? Vocês valem muito mais do que passarinho. Oh, aleluia! Deus está dizendo que vai sobejar na tua casa, que vai sobejar na tua vida. Deus está dizendo que vai mudar a realidade do quadro que você vive. Aleluia, glória a Deus. Existe uma arma, irmãos, que está em nós, que às vezes a gente fica tão ferido pelas provas, que a gente fica tímido. Semana passada eu tinha feito uma oração cedo, dizendo: Senhor, eu quero uma notícia boa hoje. Me dá uma notícia boa. Traz uma notícia boa para a minha vida hoje. Eu não sei de onde que vai vir, mas traz uma notícia boa. Quando foi de tarde, chegou em casa todos os meus diplomas dos cursos que eu fiz. Meu curso de 1 ano e meio. E a pastora, ela tem esse costume. A pastora falou assim: grava um vídeo e celebra. A pastora tem isso aí. Celebra. E eu estava ali tão entristecido e meio tímido e não queria celebrar. E ela falou: não, você tem que celebrar. Você tem que celebrar. Então eu me lembrei da oração que eu fiz de manhã com Deus. E lembrei como o Senhor estava respondendo a oração. E esta é uma maneira que você tem para vencer as batalhas: celebrar as vitórias que Deus te dá, celebrar as portas que Deus abre na tua vida, celebrar as coisas que Deus faz, parar de dar atenção para aquilo que não foi feito e celebrar aquilo que está sendo feito, que está sendo realizado. O meu pastor me ensinou uma coisa, o meu pastor. Ele estava sendo acusado, caluniado. E o filho dele muito nervoso, o filho não tinha a mesma experiência. E o filho muito nervoso disse: pai, a gente precisa acionar a Polícia Federal para encontrar quem é esse caluniador.
tem como descobrir quem é que está mandando esse e-mail, tem como descobrir. Então o pastor olhou para o filho e disse: filho, você viu quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo no culto hoje? Aleluia. Olhou para o filho e disse: vamos dar mais atenção ao que Deus está fazendo do que aquilo que o diabo está tentando fazer. Deixa o diabo tentar fazer e dê atenção àquilo que Deus está fazendo. Celebre aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Celebre as áreas que Deus está moldando você, mudando você. Celebre, Ele é dono da casa, Ele é dono da vida, Ele é dono de tudo. Celebre, porque quando você celebra, você está dizendo que a vitória vai chegar, vai acontecer. Aleluia! Observe Ezequias. Quando Ezequias é ameaçado por Senaqueribe numa grande guerra, ele não tem chance de vencer a batalha, porque o exército de Senaqueribe é infinitamente maior que o dele. Mas sabe o que ele faz? Ele faz um culto. A Bíblia diz que ele celebra a Páscoa. Ele começa a glorificar a Deus. Aleluia! E quando ele glorifica a Deus, Deus fala no meio do culto dizendo: Senaqueribe vai voltar para a terra dele do jeito que veio. Hoje a vitória é de vocês. Aleluia! Na celebração, Deus revelou a sua verdade, a sua vontade. A Bíblia diz que Gideão, ele vai batalhar contra os midianitas. Ele só tem 300, gente. Ele começou com 32 mil. Ah, como eu entendo Gideão. Ele começa com 32 mil. E Deus diz para ele: você tem muita gente. Muita gente. 32 mil, o exército dos midianitas é 150 mil. E Deus ainda diz que ele tem muita gente. E numa pancada só ele perde 22 mil. Imagine um líder perder 22 mil de uma pancada só. Aí vem Deus e fala para Gideão: ainda tem muita gente. E Deus ainda arranca dele 9.700 pessoas. E Gideão fica só com 300. Ah, imagina o coração de Gideão. 300. O que é que eu vou fazer com 300? Eu tenho uma guerra para enfrentar. O que é que eu vou fazer com 300? Então o Senhor disse: você vai vencer a batalha com os 300 que você tem. Eu estou sentindo uma presença poderosa de Deus aqui neste lugar. Deus está falando forte aqui neste lugar. Deus está dizendo: você vai vencer a batalha com os 300. Eu te darei vitória. Eu te farei prevalecer. Aleluia, aleluia. E ninguém vai acreditar como é que você venceu essa batalha, mas você vai vencer. Aleluia. Mas sabe como é que Gideão vence a batalha? Tocando a buzina. Ele celebra. Ele celebra. Ele se alegra. Como as muralhas de Jericó caíram quando eles tocaram as buzinas, celebrando. O povo de Deus sempre venceu adorando. Há um Paulo e há um Silas na prisão. Quem poderá tirar eles da prisão? Mas então eles resolveram cantar. E quando eles cantam, um terremoto do Senhor invade a prisão e eles são livres. Então Deus está te dando uma palavra nessa noite. Celebre as vitórias que Deus te dá.
Celebre, celebre, chega na tua casa, olhe para aquilo que Deus te deu, olhe para as conquistas que Deus tem dado à tua vida e comece a celebrar. Olhe para o teu filho: Deus, obrigado pela vida do meu filho. Deus, obrigado pela vida da minha esposa. Deus, obrigado pela minha casa. Deus, obrigado. Eu não tinha condição, mas o Senhor me fez alcançar. Obrigado. Comece a celebrar as pequenas coisas, comece a celebrar as pequenas vitórias. Por quê? Porque a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai te colocar. Aleluia, glória a Deus. É isso. É isso, celebre. Você tem que celebrar até uma ceia que você toma, até um dízimo que você devolve, até uma campanha de oração que você consegue fazer, até um sacrifício que você oferta. Você celebra e diz: eu consegui, graças a Deus, obrigado Senhor, aleluia, glória a Deus. Essas são armas que você tem para batalhar. Por quê? Porque o diabo, ele age pelo menos com 3 tipos de fortalezas. As escrituras falam sobre fortalezas espirituais. 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Veja o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Pode colocar. Volta o versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Uma fortaleza consiste num conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele diz, o que Ele faz. Mentiras sobre quem nós somos em Cristo e como Ele nos enxerga. E quando nós aceitamos essas mentiras, elas aprisionam os nossos corações em fortalezas de trevas. Como isso acontece? Quando você está sendo provado. Quando você está sendo provado, você tem o sentimento de que Deus abandonou, de que Deus não te ama, e você tem acusações de que Deus nem é tão bom assim. Essas são as fortalezas que o inimigo quer plantar na sua mente. As dúvidas do cuidado dele, as dúvidas do amor dele, as dúvidas de que ele está no controle das coisas, as dúvidas daquilo que ele falou. O diabo não precisa dizer que é mentira, ele só basta semear a dúvida. Veja, Jesus havia sido batizado nas águas e a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: este é meu filho em quem eu me agrado. 40 dias depois no deserto, Jesus está com fome, e o tentador chega diante dele e diz: tem certeza que você é o Filho de Deus? Deus havia declarado: este é meu filho e eu me agrado dele. Mas na prova, o questionamento é: tem certeza que você é filho? Será que ele te ama? Se ele te ama, por que você está passando tudo isso? Será que você não está em pecado? Será que você não está em falta? Ele declarou: esse é meu filho, eu me agrado dele. Mas a acusação do diabo é exatamente para você esquecer quem você é, quem Deus é e quem você é. Esquecer o relacionamento que Ele tem com você e você tem com Ele. Que não importa o tamanho da luta ou da adversidade,
o amor de Deus não mudou pela tua vida. O amor de Deus não mudou pela tua vida. Aleluia. Vou dizer uma verdade para você: não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar. Não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de te amar. O amor de Deus é perfeito. Ouça o que a Bíblia diz: quem poderá nos separar do amor de Deus? Aleluia. O que poderá nos separar do amor de Deus? E ele começa a listar os anjos, os demônios, o céu, a terra, a morte, a vida. Eu creio que nem a espada, eu creio que nem a altura, nem a profundidade, nenhuma destas coisas poderá me separar do amor de Deus. O amor de Deus é sobre a tua vida. O amor de Deus é sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Mas é assim que ele vai montando fortalezas na sua mente. Fortalezas de enganos, de mentiras. Essas são as fortalezas que ele quer construir. 3 fortalezas para a gente encerrar. Primeiro, as fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas nas maneiras de pensar e no estilo de vida. Sabe, um ciclo de tropeçar e cair, um ciclo de se sabotar, um ciclo de não fazer o que Deus quer, de se esconder, de não celebrar, de não adorar. Um estilo, um comportamento. Segunda fortaleza é a fortaleza cultural, os valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas, aonde nada é errado, nada é proibido, tudo é permitido. A maneira que se vive é correr atrás da fama, correr atrás do aplauso, correr atrás da glória humana. Formas pelas quais as pessoas concordam com ele, mantêm esses valores como o principal da vida. Em terceiro lugar, as fortalezas cósmicas, que são o que nós falamos, principados e potestades, demônios e hostes demoníacas, que atuam em algumas áreas da nossa vida. Então veja, na fortaleza da mente, a primeira área que o inimigo vai tentar tomar de nós são os nossos pensamentos. Porque se ele mudar a tua forma de pensar, ele muda a tua forma de agir. E se ele mudar a tua forma de agir, você se afasta de Deus. Nossos pensamentos se tornam ações. A nossa mente em suas mãos, o diabo consegue governar facilmente. Por isso é necessário o capacete da salvação. Aleluia. Ou seja, nós devemos pôr a nossa cabeça que somos salvos em Cristo. É por isso que chama capacete da salvação. É a certeza de que você é salvo em Cristo. Você não é salvo em Cristo pelo que você faz, você é salvo pelo que Ele fez. É a obra dele, não é a tua obra. É a justiça dele, não é a tua justiça. É a santidade dele, não é a tua santidade. E o diabo aponta para você querendo mostrar as tuas falhas, mas você aponta para Cristo mostrando a perfeição dele. Há uma história que diz que o diabo se apresentou a Lutero e listou uma grande variedade de pecados da vida de Martinho Lutero. E disse: você tem que ir ao inferno. Assine todas as suas falhas. Assine todas as suas faltas. E então Lutero pegou aquela lista e assinou embaixo: mas o sangue de Jesus
aleluia, nos purifica de todo pecado, aleluia, o sangue de Jesus, aleluia, esse é o capacete da salvação. O acusador não prevalecerá contra a tua vida, o acusador não prevalecerá contra ti. Jó perdeu tudo, Jó perdeu família, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu saúde, e lá estavam os amigos para apontar: está em pecado, está no erro, olha, Deus abandonou, Deus o deixou, Deus o abandonou, nada vai mudar, ele vai morrer desse jeito. Mas a Bíblia diz: e virou o cativeiro de Jó. Eu estou liberando uma palavra profética nesta noite. Deus vai mudar cativeiro, Deus vai virar cativeiro, cativeiro financeiro, cativeiro emocional, cativeiro espiritual, cativeiro de várias áreas. Deus está virando cativeiro, aleluia, oh glória. O capacete da salvação é a convicção que somos de Deus, que pertencemos a Ele. É o que diz Provérbios 23:7. Assim como imaginou na sua mente, assim você se torna. Se você tem a mente em Cristo, e a Bíblia diz: temos a mente de Cristo, então não importa o que aconteça, você tem certeza que você é dele. Você sabe que você é dele. E tudo que você precisa fazer tem que ser feito para a glória de Deus. Porque os valores desse mundo vão contra tudo que é cristão. Disputa de poder, vaidade, dos aplausos, carência da aceitação, a busca pelas riquezas, a aparência, o estereótipo. Ninguém quer saber se você está bem, quer saber se você está bonito. Ninguém quer saber se você está bem, quer saber se você tem o carro do ano. Ninguém quer saber como você está, quer apenas que você esteja no alto. Mas a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Se é nele, então tudo tem valor. Se é fora dele, nada tem valor. Quero orar por você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tudo que você precisa fazer nessa noite é olhar para o Senhor. Tudo que você precisa fazer é olhar para o Senhor. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando Pedro percebeu que o que ele fazia era perigoso, ele afundou nas águas. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Quando ele olha para a tempestade, ele afunda. Se você olhar para a tua prova, você afunda. Se você olhar para a tua luta, você afunda. Se você olhar para as tuas batalhas, você afunda. De novo, Davi, quando ele encara o gigante, ele não olha o gigante, ele olha Jesus. Ele diz: você vem a mim com espada e lança, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Se você olhar para a tua batalha, você afunda. Mas se você olhar para Deus, você vai atropelar essa batalha. Você só precisa olhar para Ele, porque a vitória está dentro de você. A vitória está dentro de você. Ela não está fora, ela está dentro de você. O Espírito se move em você. O Espírito habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus está dentro de você, está dentro de mim. O mesmo Espírito poderoso que ressuscitou a Jesus, Ele mora dentro de você. Nada pode parar você, nada vai derrubar você, nada vai invalidar você. As promessas não serão invalidadas. A tua batalha já foi vencida na cruz do Calvário. A vitória está em você.
Sempre estás por nós lutando. Vamos proclamar essa Com vitória. teus anjos ao redor. Proclamando essa vitória. A razão da minha Proclame a alegria mudança na tua é que vida. a vitória Proclame. está em ti. Declare isso. Minha ajuda e proteção. Oh, aleluia. Meu amigo e salvador. Por tua graça vivo Pra te adorar. Ao cantar tua grandeza, por ti eu me prostrarei. Tua presença cala o medo. Ó, A vitória está a presença em dele ti. vai calar o medo Tua nessa glória noite. enche o templo. Eita Deus! Teu poder flui hoje Já aqui. aqui Por tua graça eu vivo pra te adorar. Declare! Aleluia. Eu vou declarar sobre a tua vida nessa noite. Eu vou declarar para quem está ouvindo essa live nessa noite. Eu vou declarar aonde chegar essa palavra nessa noite. Tu és vencedor. Tu és vencedor. Tu és vencedor. Tu és vencedor. Aleluia. Meu Jesus venceu o mundo. Tu venceste. Aleluia. Você é vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Tu estás intercedendo. Meu pedido te encontrar. Nunca serás derrotado. A vitória está. Eita! A vitória está em ti. Cristo, Messias. Outro Salvador não há. Por tua graça vivo pra te adorar. Celebra, celebra, celebra a vitória. Celebra, celebra, celebra a vitória. Celebra, 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 celebra a vitória. Aleluia, meu Jesus venceu o mundo. Eu estou celebrando a vitória de Deus. Eu estou celebrando a vitória. Eu estou celebrando. O Senhor me visitou essa semana com notícias boas. Eu estou celebrando. O diabo não vai roubar a tua alegria. Ele não vai roubar a tua alegria da vitória que você alcançou, da vitória que você viveu, daquilo que você está construindo, conquistando, vencendo, edificando. Fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor. És vencedor. Todo orgulho Cairá. Fortalezas de... Hoje fortalezas vão cair. Hoje fortalezas vão cair. És vencedor. És vencedor. Todo orgulho cairá. Fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor. Você é vencedor. Você é vencedor. Eu declaro que você é vencedor. Eu profetizo que essa igreja é vencedora. Eu profetizo, eu declaro, eu anuncio, eu celebro, eu profetizo, eu anuncio. Aleluia. Alá, blagaçorabaxa, neberraste cai. Ribanagaste, liberaste, quebra, nebagai. Jesus foi crucificado, para o túmulo levado, mas a morte foi vencida. Eita! Pois só Ele é vencedor. Só Ele é vencedor. Só Ele é vencedor. Só Ele é vencedor. Oh, aleluia! Receba essa palavra nessa noite. Receba essa palavra nessa noite. Tu és vencedor. Receba essa palavra. Tu és vencedor. Receba essa palavra. Tu és vencedor. Receba, receba, receba. Receba essa palavra. Tu és vencedor. Caiam fortaleza. Caiam por terra. Obrigado, Jesus. Fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor.
A vitória está em ti. És vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, Todo orgulho. fortalezas desabarão. A vitória está em ti. És vencedor. Obrigado, Jesus. Eu recebo a minha vitória nessa noite. Eu recebo a minha vitória das tuas mãos nessa noite. Eu declaro sobre este povo nessa noite. São vencedores. 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 Em nome de Jesus. És vencedor, és vencedor. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.